Olá, bem-vindos a mais um episódio do Big to Pod Podcast. Hoje temos aqui uma pessoa que dispensa apresentações para quem acompanha o surf em Portugal, Luís Perlouro, bem-vindo. Antes de mais, obrigada por teres aceito o nosso convite e por estares aqui. A ideia hoje será conversarmos aqui um bocadinho sobre o teu percurso no surf, esta busca constante e incansável à procura de ondas perfeitas, explorar aqui um bocadinho também o teu percurso a nível profissional. Mas, antes de entrarmos na conversa, nós temos uma rúbrica inicial que falamos sempre, que é como é que tem sido o surf nas últimas semanas e quando é que foi a última vez que foste surfar? Ok. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. Então, nesta parte inicial dos vossos episódios, as últimas semanas, onde é que eu surfei, como é que tem sido? Como é que tem sido o surf e quando é que foi a última vez que foste? A última vez que fui foi ontem, Ok. na Caparica, na Praia de São João da Caparica. Eh, o surf já está a começar o verão, portanto é um bocadinho pior, que no geral começa a entrar vento norte e ondulações baixo de norte, que às vezes não é tão bom. Mas pronto, ao menos tem estado calor, portanto era pior se tivesse essas ondas, com frio era pior. E por acaso estive em Angola há uma semana, onde apanhei ondas bastante boas e água quente ainda. Portanto, tem sido bom. As últimas semanas tem sido bom para mim. Ok. Engraçado, nós fugimos do mar de inverno em Portugal, eles fogem do mar de verão. De verão, Yeah. por acaso tenho uma história super engraçada sobre isso, porque no outro dia estava a falar, pronto, eu sou médica, sou aquela amiga que, pronto, exato. Otorrina? Otorrinolaringologista, sim, otorrina pode ser. E basicamente estava a falar, basicamente estava a falar com um especialista da minha equipa e ele assim, pois no outro dia apanhei um surfista e ele estava a dizer que queria ser operado no verão, porque no verão é quando o mar está péssimo. E eu pensar, é quando eu gosto mais de surfar, que é quando está mais pequeno. Para nós é ao contrário. Mas Quando for operado vai ser no verão. Yeah. Vais precisar de ser operado? de certeza. Não sei quando. Exaustou-se também? Sim. Pronto. Quando Eventualmente. precisares de acompanhamento. Tudo já está, por acaso, sempre está entupido nos últimos dias. Pois. Já agora, falando das últimas semanas. Boa. Ok. Então surfaste em Angola e entretanto agora estás por cá. Sim. Foste Tem surfar sido onde? Caparica, Praia Grande, é Viciada. Boa. Depende. Nós fomos surfar hoje. As Correu duas. bem mal. Correu mais ou menos. Aonde? Fomos para a Fonte da Terra. Estava mais Gira um bocado do mar. simpático para nós. Mas pronto, a mim tem-me corrido mal nos últimos tempos, portanto está tudo bem. Já aceitei. Mas vais para El Salvador daqui a uma semana. Por isso. Espero que corra melhor, sim. Vai Ok. correr. Então tu vais certamente. apanhar o CT? Nós vamos a um dos dias, ainda não decidimos qual, mas há de ser ou a final ou a semifinal. Depois vamos ver. Mas sim. Mas vais para o pé de Ponta Foca? Eu acho que nós estamos um bocado mais para sul e ainda demoramos um bocado de tempo a chegar lá, mas pronto. Tipo, É fazível. sim, é fazível. Mas pronto, agora que já sabemos como é que foi o surf nos últimos tempos, vamos então dar início aqui e queríamos começar por te perguntar se te lembras da tua primeira onda. Não me lembro. Não me lembro da primeira onda. Lembro-me vagamente da altura de que comecei a surfar. Foi o meu pai que me pôs. O meu pai já surfava. Quando o meu pai era pequenino, pequenino não. Aí por acaso não tenho a certeza, aos 20 e poucos, surfou bastantes anos, mas depois foi aquela altura que o surf estava associado às drogas mais pesadas, não sei o quê. Isto nos anos 70 ou 80, 90 também. Depois deixou vários anos e depois, quando eu nasci, voltou a surfar e pôs-me a surfar. E eu tinha 6 anos, portanto, eu não me lembro bem da minha primeira onda, mas lembro-me de estar na praia com os meus pais e de gostar da sensação overall. Logo desde o início Sim. que Pois, as ondas mais antigas que me lembro, devia ter para aí 8 anos. Ondas, é difícil, ondas específicas, depois vocês sabem, acabas de fazer tantas que se calhar, mesmo se calhar lembras de 3 ou 4 ondas que são as melhores ondas da tua vida. Mas fora isso, as primeiras, não me lembro exatamente o que é que eu fiz. Mas tenho algumas memórias assim antigas. Boa. Então sempre houve muita relação também na tua família com o surf? Sim, foi o meu avô. Eu não vou inventar datas, mas há de ter sido alguns nos anos 70, que trouxe uma prancha. O meu avô é engenheiro e estava a fazer um trabalho na África do Sul e trouxe uma prancha para Portugal, porque cá não havia, acho que era muito difícil arranjar pranchas.
onde perguntar a qualquer pessoa, não sei se já entrevistaram a malta mais velha, da Eu antiga do surf. entrevistámos o Ricardo Lobo, mas ele começou no Brasil. No portanto Brasil. Não tinha nada. Não, a ver. mas O Brasil é Yeah, mais eles antigo, tem uma tiveram. cultura mais O que ele nos antiga, disse foi que eles tiveram o boom que nós estamos a ter agora nos anos 80. Yeah, Portanto, yeah. Eles já Mas têm por essa acaso mais no curso houve um módulozinho que nós falámos da história do surf em Portugal e a pessoa que estava a dar o módulo, que eu agora não me lembro qual dos professores é que era, tivemos vários, mas ele falou tipo que antigamente era muito turistas que vinham para cá surfar e que deixavam material, que não havia tipo um sítio para arranjar uma prancha, era tipo malta que vinha e a malta tentava tipo, olha, não queres deixar cá por este dinheiro ou por este, Sim, não sei o sim, que, e sim. negociavam um bocado. E foi, pronto, acabou por ser para aí, porque o meu avô esteve lá e decidiu trazer uma prancha, porque o meu pai e os irmãos e irmãs passavam férias ali na Praia da Poça, São João do Estoril, ahm, e, e eles iam sempre a brincar com aqueles colchões insufláveis. Yeah. Então, sim. iam Sim, surfavam tipo as com aquilo. carreirinhas. E tentavam-se pôr em pé e tal. E o meu avô estava na África do Sul, viu essa prancha, comprou, trouxe e pronto. E eles começaram a fazer surf aí. Surf mesmo com pranchas aí ao que os anos 70, se calhar 80 e pouco, não sei. Depois passou para o teu pai e o teu pai passou para ti, entretanto. Sim, essa prancha ainda está lá em casa. Eu Ah, cheguei, sério? Uau! cheguei a usar. Cheguei a usar. Eu não me lembro da marca, sinceramente, mas está velha. Claro. Prancha que super espessa, cheia de dingue já. Yeah. Muito pesada, single fin e a fixa. Acho que hoje, eu por acaso eu estava há algum tempo para fazer para tentar ir surfar com essa prancha e fazer um conteúdo sobre isso, mas ainda não aconteceu. Yeah. Ok, Boa. boa. Isto é uma prancha com um grande valor sentimental agora para vocês lá em casa. Sim, Ok. eu não está em minha casa, está em casa dos meus pais. Já não o vejo há uns tempos, eu espero que ainda esteja lá. Ninguém tenha deitado Vamos fora. ficar à espera desse conteúdo depois. Já vamos ter um enquadramento. Ok, então a tua primeira memória, ou as tuas primeiras memórias foi ali à volta dos Sim, por 6 aí. anos. E fala-nos um bocadinho depois do processo de a primeira vez que foste experimentar, depois houve logo uma constância a partir daí, deixaste e depois foste voltando. Como é que foi no início? O início era só no verão. Ok. Nós passávamos férias ali ao pé da praia do Carvalhal, não é na Comporta, mais para baixo, ali Sim. para a Terriola, que se chama Brejo da Carregueira de Cima, provavelmente. Sim. nunca ouviram já. Já ouvi falar. Passávamos férias ali numa casinha que os meus pais alugavam e quando havia, aquilo tem sempre umas ondinhas muito pequenas, mas tem sempre umas ondas assim, mais ou menos, durante o verão, e comecei a surfar aí, e era só no verão. E depois, até aos 10, por aí, acho que só surfava no verão, e aos 10 comecei a pedir aos meus pais para surfar durante o resto do ano. Então comecei a ter treinos ao fim de semana na Caparica com o Kika, que portanto, foi o meu treinador há muitos anos. Pronto, e passou muito por aí de ser uma coisa progressiva. No início era só o verão, depois passou para o ano todo, especialmente aos fins de semana, e depois comecei a competir com 11 Ok. Sim, super cedo. nos nacionais. Ok. Boa. E a Nacionais nível... júniores, eu sou 12, eu não era na Liga Alba. E nós, por acaso, há bocado estávamos aqui, antes de entrar, aqui em off, estávamos a falar ali com o Paqui sobre o processo de teres começado a competir tão novinho e conciliar isso com escola e seres um miúdo e teres amigos. Tu lembras-te das maiores dificuldades, ou não? Se calhar não Sim, se sentiste calhar essa foi fácil. dificuldade, mas lembras-te como é que era essa realidade de competir e ser uma criança? Lembro-me, ou seja, eu sinto que nos primeiros anos todos nunca colidiu com a minha vida pessoal, no sentido de que me poderia tirar tempo ou alguma coisa do género, aí não, até aos 15, se calhar. Depois, aos 15 anos, já comecei a sentir um bocado de diferença, já competia mais vezes, tinha muitas vezes os fins de semana ocupados, fazia algumas viagens para competir fora de Portugal e nessa altura senti um bocado aquela coisa clássica de seres desportista e tens que fazer alguns sacrifícios. O clássico, começas a beber uns copos, a ter a sair à noite, aos 15, 16, 17, o que seja, e tens que ficar de fora muitas vezes.
porque estás naquela altura que é para ser atleta, não podes ter esse tipo de hábitos. Claro que de vez em quando tens, Yeah, e felizmente eu consegui também ter esses momentos da minha vida de pessoa normal, não atleta, mas a maioria dos fins de semana ou muitas festas importantes na altura dos 18 anos e tal, que não podia estar. E nessa altura eu ficava triste, obviamente, mas era por um bem maior, porque o que eu queria era aquilo. Yeah. Yeah. E pronto, e o pai aqui sabe que o nosso grupo de amigos é tão unido e somos tantos que gostamos tanto uns dos outros, e eu sempre me senti apoiado e nunca senti, não era aquele tipo de peer pressure de Yeah. se não Tens de vens, ir, yeah. se não vens ver uma cerveja connosco, ou o que seja, ou se não vens à festa porque estás a surfar, não, sempre compreenderam tudo. O Paqui é um dos meus melhores amigos desde há muitos anos, e eu sei que os outros são como ele também. Não te amo, vou apreciar a tua vez. Vais ter que aparecer agora. Para dar Pronto, contexto, o Paqui é um amigo do Luís que está aqui a assistir à conversa. É o nosso elo de ligação. Yeah. E pronto, e por isso sempre foi um grupo que compreendeu Yeah. não podia estar presente, e isso deixou-me sempre confortável. Nunca sofri muito por não poder estar presente em alguns momentos mais importantes. Aham, aham. Mesmo familiares, lembrei-me agora, faltei alguns casamentos importantes da família porque estava em campeonatos, um foi em Espanha, outro no Porto, mas pronto, faz parte. E a família Também compreenda. também tenho sorte que é uma família que compreende e sempre me apoia. Yeah. Por acaso, um dos temas que nós íamos pegar agora nesta parte da competição era mesmo em relação à família. Como é que foi para eles isto de começares a entrar no mundo competitivo? Se te apoiaram, se houve alguma resistência no início? Porque lá está, isto tudo começou quando tu eras Sim. muito pequenino. Como é que foi da parte da família? Por acaso é giro a história. A história não, as opiniões diferentes que eu tinha dentro da família. Os meus pais sempre, 100%, sempre me apoiaram muito, e eu agradeço muito o apoio que eles sempre me deram. O surf não é um desporto barato, as pranchas, os fatos. Felizmente comecei a ter alguns resultados e já estou junto da Billabong há muitos anos que me fornecem os fatos e roupa, e da Poland que me dão as pranchas. Mas depois tens que investir muito em viagens, que é o mais caro, para Claro. poderes competir fora. E aí, claro que de vez em quando os patrocínios conseguiam ajudar um bocadinho, mas a parte, o grosso do dinheiro sempre foram os meus pais que me apoiaram, e eu agradeço muito por isso. E depois, progressivamente, também comecei a conseguir ganhar alguma autonomia, conseguir negociar patrocínios, apoios, pequenas parcerias de Instagram, o que seja, que me permitissem surfar e viver disso. O que é que acontecia? Os meus pais, como eu disse, sempre 100% ao meu lado, e digo outra vez que sou muito grato por isso. O meu avô, de lado para o pai, eu lembro-me sempre. Que foi quem trouxe a prancha de. Sim, foi quem deu essa prancha. E às vezes isto só aconteceu 2 ou 3 vezes, mas tipo, almoço de família num domingo, e ele dizia-me: "Ó filho, mas tu continuas a fazer surf." Eu não fui estudar, eu acabei o secundário e continuei só a surfar. "Tu continuas só a fazer surf e é isso." E a altura, esse pai com 18 ou 19, eu se calhar, e não me lembro, mas se calhar fazia uns, sei, tudo junto, pagam anualmente os patrocínios ou as parcerias que tens. Se calhar fazia uns 200 ou 300 euros por mês. Claro que não dá para viver. Mas com 18 anos também não é péssimo. Yeah. Não, é isso, mas se queres seguir esse Sim, a caminho, longo tens prazo. que acreditar que vais. Isso falando, é importante falar de números também. Não dá para viver com 200 ou 300 euros por mês, em Portugal. E o meu avô, ele nem sabia quanto é que eu recebia. Dizia, então filho, mas isso não dá, vai estudar engenharia, arquitetura, que é, pronto, ajuda o meu pai e os irmãos muitos deles são arquitetos. O meu avô é engenheiro, mas pronto, para ele era difícil de aceitar. Yeah. Mas pronto, era um bocado aquela piada que não era piada, porque ele sentia que de facto o surf não era uma coisa com longevidade, ou que fosse possível viver disso, mas pronto, ele, apesar disso tudo, sempre me apoiou fora essas brincadeiras. Yeah. E houve algum momento
Ou seja, estavas agora a falar que acabaste por não ir para a faculdade, que querias-te mesmo dedicar a isto a 100%. Lembras-te do momento na tua vida em que tu pensaste, não, isto não é só um hobby, eu vou mesmo levar isto a sério? Ou essa foi a abordagem desde sempre? Foi nessa altura, no final do secundário. Eu Uhum. estava já, ou seja, já tinha algum income, já começava devagarinho a conseguir ver que era possível fazer dinheiro com o surf e de viver disto. E quando decidi parar de estudar e não ir direto para a faculdade, foi o turning point de, ok, é aqui que isto é sério, que eu me vou focar e que, pronto, vai ter que ser a sério, vou ter que pegar tudo isto. Ou vai ou vai. Mas nós por acaso vimos na nossa pesquisa incessante para saber mais coisas sobre ti que tinhas uma matrícula no técnico congelada. Sim. Isso ainda existe ou já foi? Não, ainda existe. Ou seja, eu agora estou a estudar à noite e fiz transferência do técnico para a Universidade Europeia. Mas já estás a fazer o. Já estou a acabar. Já estás a acabar. Boa. Que é pós-laboral e 100% online. Portanto, consigo conciliar totalmente Ok. com o surf e continuo a surfar e a treinar durante o dia e depois estudo durante a noite. E estou agora já no último ano a terminar o curso. Ok. Boa. Sim, nós há bocado em off também estávamos a falar sobre isto de conciliar o surf com a escola e não sei o quê. E o pai aqui estava a falar de ti e estava a dizer que na escola tipo, eras um miúdo bué de focado porque do género tinhas de conciliar muita coisa, então se tinhas aquele tempo para estar atento e para estudar e para não sei o quê, era aquele tempo e era aquele tempo. Sim. E o facto de teres conseguido entrar no técnico e conciliar a escola com o surf e ainda haver esse resultado depois, mesmo que não tenhas seguido por aí, acho que também diz bué sobre isso, não é? Sobre a atenção que tu tiveste de ter e o foco que tiveste de ter na escola e etc. Eu lembro-me que eu no 10º ano, até o 10º ano tinha sempre boas notas e depois fiquei um bocadinho pior, especialmente porque passava muito tempo fora e falhava muitas aulas e porque a minha cabeça também começava a fugir já para que essa surfista e se calhar não tinha tanto foco nos estudos. Mas houve sempre uma coisa que estava, que eu lembro-me, pensava muito e estava sempre dentro da minha cabeça, que era se os meus pais estão a investir em mim e me apoiam e pagam viagens para eu poder competir e os treinos e tudo que o surf acarreta, isso não é um desporto barato, ehm, a minha forma de retribuir, como pronto, não tinha muito, não pagava contas, vivia na casa deles, não tinha formas de retribuir, portanto o que eu pensava era vou tentar dar uma melhor na escola, nos estudos, ao menos deixar os meus pais orgulhosos disso e ver se me continuam a apoiar. E portanto acabava por ser uma forma de tentar dar de volta o investimento dos meus pais. Apesar de que, como eu disse, 11º e 12º, depois fiquei, pronto, continuei, acabei com uma média ok, não foi nada mau, mas já estavas com a cabeça no outro lado. tempo a surfar e muito tempo que me tirava tempo de estudo. Tudo o que é desporto de competição é super exigente. Eu também competi em natação, mas parei cedo, só que o meu irmão fez triatlo até muito tarde e ele passava exatamente pelo mesmo. Tipo, triatlo também é um desporto mesmo caro, tipo, a cena do investimento e depois dedicar, portanto, agora estava a pensar. E essa sensação quase de querer compensar, acho que há muitos Sim, miúdos sim, que sim, sim. também passam por isso. Nós reparamos que és uma pessoa que está sempre à procura da melhor onda. Ou seja, pode estar mal, tu vais à procura, nem que seja apanhar uma onda no meio do Tejo, já de um barco. Queres falar sobre essa onda? Sobre como é que isso apareceu? Por acaso não me lembro como é que eu soube da onda. Acho que um amigo meu, o João Cop, que devem saber quem é, foi lá surfar uma vez com um cameraman que é o Nuno Bandeira, o White Flag Productions, com quem nós trabalhamos. E ele foi lá fazer um conteúdo já há vários anos. E antes de lançarem o conteúdo disseram, e eu fiquei mesmo intrigado, tipo, epá, quero imenso ir lá experimentar, diz-me lá como é que isso funciona, como é que dá para ir lá ao Barreiro. E então, da altura, eles disseram, tens que ir, vou já aqui partilhar todos os segredos para Isso ir. pode-se. Será? Precisamos de Nós cortar esta parte. não queremos receber E os ser locais- polémicas. E os locais de lá, que é o Carrajola, o Ricardo.
é impecável, estão Uhum. sempre abertos a receber mais pessoas, aquilo não é nenhum secret, Sim. muito menos, e tem E espaço não para estás todos. dependente de condições, não é? Sim, Yeah, é mas verdade, é há muito sempre. difícil, é muito difícil apanhares aquilo a funcionar. Ok. Tu tens que ir, tem que calhar uma maré vazia de manhã, entre as 7 e as 9 da manhã. Portanto, tens que ver na tábua das marés e tem que ser maré vazia de manhã. Quanto mais vazia, melhor. Isto de repente fica um guia de como surfar a onda no barreiro. barreiro. Yeah. E Ok. depois, as variáveis são o barco tem que ir cheio, por isso é que tem que ser de manhã, que é a hora de ponta que as pessoas que trabalham em Lisboa e vivem no Barreiro enchem o barco, portanto o barco fica mais pesado. Portanto, durante a semana? Sim, só pode ser de segunda, exatamente, de segunda a sexta. Eu acho que há variação entre dias, há dias que é mais garantido que as pessoas estão a ir. Ok. Nunca fiz Pois agora esse com estudo. teletrabalho. Pois, eu nunca fiz esse estudo. Ehm, e depois, o barco, às vezes tens as condições todas certas, maré vazia, a hora de ponta, e o barco, se não acelerar, a onda também não dá. Portanto, o barco tem que ir ali a uma velocidade específica, que faz com que. Mas se acelerar demasiado, também parece que não dá. Portanto, aquilo é um bocado. É muito difícil de prever se a onda vai dar ou não. Já fui lá várias vezes em que cheguei, vi uma onda quando estava a vestir o fato e depois estive lá 2 horas. E não deu mais nada. E Não não veio. vi nada. E vocês também fazem sinal ao homem do Sim. barco para acelerar? Diz. Também já vi isso acontecer. Isso por acaso tinha Já visto. vi, já. Diz o Carrajola local de lá, ele tem lá uma associação de surf que é o Gasoline, que é o nome da onda também, chama Gasoline. Ele é amigo de alguns tens dos barcos. E houve uma vez que eu fui lá com ele tinha falado com ele, então um barco específico, os barcos têm todos os nomes, é o Fernando Pessoa, o Fernando Namora, Aham. de escritores e pronto, poetas portugueses. Ahm, e, e eu já não lembro qual é que era o barco, mas sempre que esse barco passava, apitava e acelerava e a onda era muito melhor. Lindo. Portanto, também há um quê de conheceres quem é que está atrás Aham. do Ok. leme ou do Pois barco. Portanto, podes partilhar tudo à vontade, porque depois há outras variantes que, Yeah. que não são tão fáceis. É difícil. Yeah. Já me aconteceu, como eu disse, ir lá muitas vezes isso aí está lá 3 horas e não fazer nenhuma onda. Mas a primeira vez que eu fui às cegas, fui de manhã, eles tinham-me dito que eu dava de manhã, eu nem tinha visto bem a maré e por acaso calhou um dia que estava tarde de princípio. Mesmo. E apanhei das minhas melhores ondas na altura, lá no Barreiro. Agora, aquilo está com um problema agora, porque quando a maré estava cheia, os barcos continuavam a passar e faziam uma onda que batia numa ruína, não sei se era uma ruína romana, mas uma coisa que era algum tipo de património, e foram destruindo pouco a pouco essa ruína. E portanto, a Soflusa, que é a empresa dos barcos, disse: os barcos já não podem passar rápido naquele trajeto, Ah, portanto, eles vão muito devagarinho e já não têm dado com as ondas. ok. Mas se tiver maré vazia, que é Dá quando dá, para- porque a onda arrebenta antes de Sim. chegar à ruína, e é quando é o que tu precisas para surfar, precisa estar maré vazia. Mas a regra, como qualquer empresa Sim. faria, é ok, acabou Yeah. a velocidade no início, seja maré vazia ou cheia. Uhum. E portanto tem sido, isto já dura há 1 ano e meio ou há 2 anos, têm sido anos duros, dias Para duros, surfar a onda do barreiro. Yeah. porque os barcos estão a andar muito mais devagarinho na parte em que dá a onda. Tem que ir subornar o capitão. O Carrajola tem estado a tentar reuniões com eles para ver. Mas tem mesmo? Tem, mas não sei se tem tido sucesso. Aquilo de certa forma puxava pelo. O Barreiro é um sítio que ninguém fala disso. Sim. Yeah. Os, Sim, meus, o os Barreiro. meus avós são do Barreiro e eu acho que nunca tinha ouvido falar do Barreiro de pessoas que não eram a minha família até há Yeah, bué eu pouco tempo. só ouvi o Hospital do Barreiro. Só ouvi falar disso, mas não. Ninguém fala do Barreiro, ninguém quer ir ao Barreiro. Mas se disseres que há lá a melhor onda do mundo de barcos, se calhar vai atrair determinado tipo de pessoas e vai pôr o nome do Barreiro no mapa. E aquilo é um sítio fixe, eu gosto imenso de ir lá. A praia, mesmo a própria praia onde a onda dá, é uma praia agradável. Aquilo ainda a água é de rio, mas ainda tem um bocado de sal. Não é suja, como a malta diz, que aquilo Ok. está tudo poluído, não é, é tranquilo. E eu gosto de ir lá e acho que era bom ter mais pessoas a ir lá a surfarem, só que pronto, ultimamente com este problema lá da ruína e dos barcos não tem nada. Ok. Boa. E agora, passando também aqui no mesmo tema, para outra vertente, ah, n-
nós gostámos imenso da série que tu tiveste e que ainda Do ainda On the está Chase. on, não sei, ainda está Tá. continua, Sim. On the Chase. E como é que esse projeto surgiu? De onde é que isso apareceu? Hum, Desapareceu porque houve uma vez que eu queria ir muito à Namíbia, à onda de Skeleton Bay, àquela esquerda dos tubos. E nessa altura esperámos por uma ondulação certa, decidimos ir e apanhámos altas ondas lá. E pouco depois, eu fui com este cameraman com quem costumo trabalhar, e pouco depois houve um swell que deu na Ilha do Sal, Cabo Verde, deu lá umas ondas boas também. E portanto tínhamos feito 2 viagens com pouca distância entre elas, e tínhamos uma data de ondas boas e pensámos, bora criar um conceito. Como tínhamos 2 viagens diferentes, pensámos, bora fazer uma série que se chama On the Chase, que é, pronto, não foi logo assim à primeira, pensámos em vários nomes, em vários conceitos diferentes e pronto, e acabámos, como tínhamos esses 2 conteúdos, acabámos por lançar 2 episódios e foi a primeira temporada da série, que teve um episódio de Cabo Verde e outro da Namíbia. E depois, a razão pela qual eu o quis fazer, porque é o que eu mais gosto, mais do que competir, Andar à procura de. é apanhar ondas boas, seja cá ou fora de Portugal. Fora de Portugal tens sempre aquela coisa de estares a aventurar-te num sítio Sim. diferente, a E que não conhecer as pessoas conheces. diferentes e ondas mais, pronto, mais diferentes que não estás tão habituado. Mas pronto, seja cá ou fora, o que eu mais gosto de fazer é de ver a previsão, ver o Google Maps, se a areia está boa, não, pronto, o Google Maps tem sempre delay, mas encontrar sítios onde há potencial para haver ondas boas Tu e vês depois mesmo, chegares lá. vês mesmo o areal no Google Maps? Às vezes, quando, por Ok. exemplo, o Google Maps é a melhor ferramenta aqui, estou a dar, a melhor ferramenta para tu procurares bancos de areia pelo mundo ou até de pedra, mas normalmente é mais fácil ver o formato dos bancos quando é de areia. Foz de rios, onde a areia se pode acumular e criar ondas, portanto está exposto a um oceano ou com a zona de ondulação. E eu gosto de fazer essa procura, perceber, falar com pessoas que já tiveram em determinados sítios e saber o que é preciso para ir lá. E pronto, isto todo o tipo de sítios, inclusive há sítios que não se pode dizer onde é que são, que é secret e é o que é. E pronto, é assim que funciona, para manter secreto, também eu guardar locais, eu compreendo, faz parte. Sim, sim. Há várias perguntas que nós temos para fazer sobre vários dos episódios da série. Começando pela Namíbia, aí nesse caso em específico já tinhas a vontade de ir lá, portanto não foi algo que encontraste na tua pesquisa no Google. Yeah. Sim, yeah. A Madalena, por acaso, vou só dizer aquela coisa do Kelly Slater, que a Madalena tem um amigo que também foi à Namíbia na altura. O Henrique Isidoro. Eu fui com ele. Ele disse que foi. E ele, pronto, esteve ao lado do Kelly Slater também Ele numa estava altura. lá, Yeah, sim. pronto. Nós estivemos com o Henrique aqui ontem e por acaso estávamos a dizer que íamos estar contigo hoje e que íamos falar desta série. E ele disse, eu fui com ele à Namíbia. E é mesmo engraçado, porque eu já sou amiga dele há algum tempo. E eu lembro-me na altura em que vocês foram dele dizer, vou para a Namíbia, tipo amanhã. Sim. Isto são coisas que surgem assim, em cima do joelho. Ele estava em Angola com o Copo e estavam a fazer lá um trabalho para a TAP, para a série que o Copo que tem com a TAP. E eu estava a ver a ondulação e disse, malta, bora lá por favor, vocês estão em Angola, é um voo mais curto ainda. É só voar de Luanda para Windhoek, que é a capital da Namíbia. Para mim era mais longe, estava em Lisboa, mas disse, ok, bora, eu vou com a TAG, faço escala, encontro-vos em Luanda e vamos todos juntos. E foi literalmente, eu não me lembro o que dia da semana que era, mas foi tipo quinta-feira, decidimos ir e voámos na sexta de manhã. O que é característico deste tipo de viagens, porque tens que garantir que vais ter ondas. Porque se tu marcas com antecedência, mesmo que seja a época de swell, tu nunca sabes se de facto vai entrar uma tempestade ou ondas suficientes para o que tu queres. E portanto também é mais caro marcar um voo com um dia. Às vezes até podes ter isso só. Às vezes fica mais barato, Sim, depende, não é? já aconteceu, mas no geral Não é acontece. mais caro. Ok. E como é que foi a experiência na Namíbia? Eu adorei a Namíbia. É um país, eu já tinha estado em alguns sítios da África,
Já tinha estado em Moçambique e em Angola, nunca tinha estado aí na África do Sul, nunca tinha estado na Namíbia. Também, pronto, para Fox e isso, mas isso às vezes parece que não é tanto África aqui ao lado. Sim, é tipo Estás aquele em lado. Portugal quase. Yeah. Apesar de ser muito diferente, não é a mesma coisa. Dá para Lá ir de cabo. baixo, Sim. E, e a Namíbia, estranhamente, é um país eh, super desenvolvido, isto sem nenhum sentido pejorativo para a África, mas a Sim. África tens países muito Sim. pobres e experiencias algumas, algumas coisas que tu vês são chocantes de pobreza, e em Angola, por exemplo. E ali, claro que também Também se não devia há fazer zonas para aqui. pobres, mas é um país super desenvolvido, tem muita influência holandesa, se não estou em erro, acho que é holandesa e alemã. E as estradas são boas, as infraestruturas são boas. Esta onda Skeleton Bay parece que é no meio do deserto, mas é mesmo atrás de uma cidade que é o Walvis Bay, que tens hospitais super desenvolvidos. Ficámos num apartamento ótimo, barato, a comida é boa também tem alguma influência da África do Sul. Portanto, tu chegas lá e parece que não estás bem em África, nesse sentido de pobreza extrema, etc. Ok. Um país bastante desenvolvido e que me impressionou pela positiva nesse sentido. E depois a onda não há muita. É o Cheguei, quê? estava aqui a Yeah. falar da parte mais social, Yeah. a parte de surf é o que é a melhor onda do mundo, ou das melhores ondas do mundo, tudo mais comprido do mundo. E é impressionante, tu chegas lá e tu não vês o início da onda e não vês o fim, tu vês só a parte à tua frente que é um tubo a rolar-se. Yeah. Quando olhas para trás, vês outro tubo e outro Eu lembro-me do Henrique me dizer que ele nem tinha, tipo, ele às vezes nem conseguia filmar, não tinha ângulo para Sim. filmar a onda toda, Uhum. de tão longa que é. A única forma é de drone, Yeah. porque tu de câmara, quando a onda está muito lá atrás, é demasiado longe e tens outras ondas à frente, depois tens a secção ali, se calhar um range de, não sei, uns 400, 500 metros consegues filmar, se calhar até menos, e depois já estás muito atrás e a onda continua e não, Yeah. não para. Aquilo são quantos quilómetros, sabes? Não sei, Yeah. dá para ver no Google Maps, não me lembro, mas são alguns. Yeah. Yeah. Boa. E tens que, quando acabas uma onda, tens que voltar a pé. Depois sais a pé e voltas a E entrar. dá um Ah, sim, meio- sim. É tipo uma Mas é remada muita corrente. infinita. E tem muita Ah, corrente ok. para, Yeah. para norte, neste caso, que aquilo dá ondulações que vêm de sul, a corrente está sempre a puxar para norte. E acontece mesmo, tu saltas para o pico lá atrás, andas, vê lá atrás, saltas e estás logo a ser puxado pela corrente, mesmo que não Ok. apanhes ondas. E acontece de chegar ao fim, fazer estes quilómetros todos, sem apanhar uma única onda, Fogo. Só ser. só se ser ele vai puxado. pela corrente. E mesmo ele está contra a corrente, e chegas ao fim, tens que sair e dar a volta e não fizeste nenhuma onda. Isso é um bocado desmotivante. Yeah. Aquilo é difícil, é muito Yeah. difícil, tem Uhum. crowd, já tem muita gente, cada vez que há um swell vai muita gente lá a tentar apanhar aquilo. O crowd não é o maior problema, relativamente, há espaço. É gerível. É, com a corrente acaba por estar uns muito lá fora, outros mais dentro, mas esta coisa da corrente torna a onda mesmo difícil. Yeah. De conseguires apanhar a onda certa, no sítio certo, Yeah. não é nada fácil. Sim, esse tipo de sítios depois acabam por também, mesmo o crowd, aquilo faz quase uma seleção, Sim, seleção é tipo natural seleção de, natural. de malta que Sim. consegue surfar ali. Não é nada fácil. Ok, e Cabo Verde Uhum. começa de uma maneira muito engraçada o episódio, Uhum. não sei se te, Sim, se sim, te sim. lembras. Lembro. Portanto, vocês foram à procura de algo que não encontraram a Uhum. funcionar e No houve início. ali a meio Uhum. uma mudança de planos. Como é que foi para ti gerir essa parte inicial de, lá está, não sei se foi como a Namíbia que apanharam o voo à última da hora, tipo, olha, vai dar, vai funcionar, bora. E Não depois foi tão chegam em lá cima, mas- e não... Tinha tudo para dar certo e deu tudo errado, o início. Uhum. Como é que foi gerir isso? Foi complicado, porque tu tens que fazer um investimento, pagar os voos, e não sou só eu, tenho tudo com o cameraman, portanto tu fazes o investimento todo e depois chegas lá e se calhar nem sequer vais apanhar as ondas que tu querias, começas logo a ficar naquela ansiedade, pá, agora gastei este dinheiro todo, está uma marca envolvida e vou voltar para Portugal com meia dúzia de manobras que podia ter feito nos coxos. Yeah. Isto porque lá na Ilha do Sal, não é nenhum segredo, tens uma direita conhecida que é a Ponta Preta, que é muito boa e nós apanhámos logo isso e apanhámos boas ondas lá. Mas não era isso que nós tínhamos, nós queríamos ter, fomos para lá para apanhar uns tubos noutra onda mais escondida, alguns ali nessa ilha Uhum. ou noutra.
Sem revelar. E Que era uma direita também. uma esquerda. Não, ou seja, nós queríamos Queriam apanhar a tudo para a direita. direita. Sim, sim, sim. E não conseguimos. E portanto acabámos por ficar ali a tentar e encontrar outras ondas e encontramos essa esquerda que no final da viagem apanhámos altas ondas e tubos muito, muito bons. Uhum. Boa. E eu por acaso, eu não sei, eu fiquei mesmo aquela sensação de estar super desiludida a viagem toda e de repente encontras ali tipo um Holy Grail e fica tudo completamente virado ao contrário. E foi muito isso, foi os Yeah. últimos, ainda apanhámos 2 dias, não sei se depois quando editámos o vídeo pintámos como se fosse só um dia, porque às vezes depois também para conseguires Dá cá mais curto. sim, mas apanhámos 2 dias de ondas muito boas lá nessa esquerda, e é isso, chegares ao fim Yeah. da viagem, tu não está a correr bem e apanhares tubos, que era o que tu querias, para a esquerda ainda por cima, que eu sou goofy e ainda é melhor. Pá, isso é a melhor forma de terminar uma viagem. Yeah. Está mesmo fixe esse episódio porque eu acho que quem está a ver consegue, parece que está a sentir o que vocês estão a sentir, que é tipo, estás bué esperançoso e depois de repente está tudo a correr mal e está tudo ao lado Yeah. e aquele momento em que vocês decidem tipo, ir para outro sítio, lá está, para outra ilha, ninguém sabe onde, e encontram essa onda, tipo, está mesmo fixe deste lado, não sei se sentiste isso. Sim, mas sim, 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 sim. parece que ficas mesmo envolvido com a É cena, tipo, tipo, ok, "Yes, agora. conseguiram!" Obrigado. Tenho que vibrar. Yeah, juro. E depois saltam para um país que não tem nada a ver, Irlanda. Foi a minha preferida. Foi a tua Nós preferida? íamos te perguntar qual é que era. Yeah, nós íamos perguntar qual é que tinhas gostado mais. Ou seja, foi o mesmo processo que nas outras, é ver à última Sim. hora e pronto, já Foi. tinhas aquilo um bocado na mira Uhum. e pronto. Aquilo foi. Eu não tinha muito na mira, sempre, já há alguns anos pensava, pá, gostava imenso de ir à Irlanda, de altas ondas, apesar do frio. E eu lembro-me que estava numa Liga Maior na Figueira da Foz, que até correu bem, e durante o campeonato tinha o Pedro Bunman, foi quem foi comigo que essa ficha também, aqui de Carcavelos, a ligar-me todos os dias a dizer, pá, olha, eu acho que vai dar, e para quem conhece o Bunman, para alguém vir este episódio e conhecer o Bunman, deve saber perfeitamente o que é que eu estou a falar, que é aquele hiperativo que adora surf e vive de surf como ninguém. Acho que isso passa um bocado no Yeah. episódio também. Ele ligava-me todos os dias a dizer, pá, acho que a Irlanda vai dar, bora lá, anda lá para a Irlanda. E eu ainda estava na liga, pá, Bunman, ok, mas eu tenho a liga ainda e as ligas acabam sempre ao domingo. E pronto, e nós durante a liga estive a organizar as coisas e acho que foi no sábado que comprámos os voos para ir na segunda-feira, logo no dia seguinte da liga terminar. E foi, epá, e a Irlanda é incrível. Foi onde eu apanhei as melhores ondas, diria, não as mais compridas, mas as melhores ondas lá num slab, onde começa e acaba o episódio, e depois noutra esquerda que está no meio do vídeo. É um país lindo, gelado, é muito Sim. frio. A água estava tipo. Não me lembro a temperatura, mas devia estar ali perto dos 10 ou 8 graus, menos, que parece. É muito mais frio quando entras. Yeah. Dizes 10 graus, ok, 10 graus aqui no ar, no inverno não é. Não, nós aqui frio. no inverno é pá, o mar aqui é tipo 15. 15 graus. À volta tipo, dos 15. E É é. capaz de ser mais frio, eu não tenho a certeza, mas estava gelada. Tens Yeah. ficado luvas, gorro, botinhas. Já tinhas surfado em mar tão frio Não. antes? Foi a primeira Não, vez. foi o mar mais frio que surfei até hoje. E pronto, e tu dás por ti a conduzir no meio de castelos e Aquilo tem imenso verde, castelo em todo lado, sim. tudo verde, dá um bocado de sensação de Açores, só com versão gelada, em termos de natureza. E mais vitoriana. Sim. E depois esses castelos todos e no meio ondas inacreditáveis, com locais bastante simpáticos, que estão lá e têm o espaço deles, e claro que impõem o respeito no pico, mas são pessoas que são tão abertas a receber e surfistas de outros sítios, desde cá já, obviamente. Respeito. E portanto gostei imenso dessa experiência na Irlanda, de conhecer os surfistas locais e poder apanhar aí as ondas lá das terras deles. Por acaso foi uma coisa, desculpa, foi uma coisa que eu vi nos comentários desse episódio, a malta a falar, tipo, os locais lá parecem ser
mesmo porreiros, tipo, era fixe que houvesse mais pessoas assim, noutros sítios do mundo e não sei o que. Eu acho que o localismo é sempre complicado. Acho que há várias formas. Acho que, na minha opinião, o localismo é fundamental para manter o equilíbrio e a ordem nos sítios e nos locais, pronto, todo tipo de ondas. Mas há várias formas diferentes de implementar esse localismo. E onde eu senti que há uma forma saudável de o fazer foi, por exemplo, aí, na Irlanda, também em Jeffreys Bay, na África do Sul, que é uma onda temporada, que fica com muita gente, muito crowd, mas acaba por haver um equilíbrio e os locais têm o espaço deles, o direito deles a determinadas ondas, mas também sabem, de certa forma, a partilhar. Mas isto é sempre um tema sensível, porque Certo. vocês sabem, quando vamos surfar e está muita gente, às tantas já não há forma de Claro. manter o controle. E Yeah. por isso é que acaba por às vezes haver confusões e inclusive é porrada. Sim, Sim. já vi. Sim, eu por acaso Ferrada nunca vi, mas já vi perto disso. Yeah, yeah. Eu já vi várias vezes e pronto, acho que nunca é o caminho. Yeah. Mas pronto, tens tudo, tens locais maus, tens locais bons, tens surfistas estrangeiros que vêm ao teu país e não respeitam, tens surfistas Sim. estrangeiros que vêm e respeitam. Sim, 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 sim. Tens de tudo. sempre Um bocadinho de bocado tudo. de tudo. Yeah. Tu próprio és esse estrangeiro em algum lado do mundo, Sim. quando vais para fora também. Sim, sim, sim. Sim. Uma coisa que também saltou muito à vista no episódio, é um bocado o lado mais do medo. Porque, ou seja, pelo que pareceu, aquilo era um fundo muito, muito raso e Sim. tipo, era uma coisa desafiante, era uma onda pesada também. Sim. Como é que foi como é que foi essa gestão? É, essa onda eu estava mesmo com medo. Aquilo, ainda por cima, no primeiro dia, não estava ninguém a surfar. Foi o Bunman, que é maluco. Porque disse, chegámos lá de madrugada, ele, pá, bora descer. E eu só pensava para mim, por favor, que ele não até descer. Tens que descer, pá, não aconselho ninguém a ir surfar lá. Porque aquilo tens que, pá, ir uns 45 minutos a descer com lama e escorregas e depois chegar ao lado de uma falésia onde caem pedras. Aí, é bem. Depois a onda é super perigosa, se há um acidente para voltar É pelo mesmo caminho. é pelo mesmo caminho. Não sei como é que, se alguém fica com algum problema grave e não consegue andar, não sei como é que tu sais ali, não há rede. Foi tudo coisas que eu não pensei ainda bem na altura. Yeah. E pronto, não aconselho ninguém ir lá, mas foi isso, chegámos de madrugada. Ela dizer isto depois de ter dito que foi o sítio preferido Yeah. para surfar, a Eu melhor tava onda à da espera vida. que dissesse- Yeah, eu estava à espera que dissesse que tinha sido o preferido. Yeah. Foi onde eu gostei mais de surfar. Mas pronto, o Bunman, eu só queria que ele não pudesse descer, ele lá me convenceu a descer. Surfámos sozinhos e a onda é literalmente em cima das pedras. É uma onda em pé difícil de fazer drop. E pronto, e esse é muito desafiante. Mas eu acho que isso depois às vezes também é o que é o mais satisfatório quando acabas uma surfada dessas e conseguiste fazer essas ondas. E por isso é que eu acho que é a minha viagem preferida. Yeah, era mesmo isso que eu estava a pensar, que é curioso o sítio onde se calhar tu tiveste mais medo, depois acabar por ter sido o sítio que tu mais gostaste, essa sensação de Yeah. conquista também, Sim, ou de de superar. superação. Yeah. Yeah. Totalmente. Força. Uma pergunta aqui, só para um bocado tipo conselho. Pensando aqui em Portugal, dias que está super frio, como estava na Irlanda, eu acho que se calhar demos já a resposta a isto. Mas dias muito frios em que não apetece nada entrar, o mar tipo, parece já estar desconfortável para quem vai entrar. Onde é que uma pessoa consegue arranjar motivação para ir? Eu acho que é muito por É aí. isto É de. a superação de Yeah. entrares e conseguires fazer a onda que querias, ou a onda que sonhavas, ou que sonhavas, de ser tipo, podias ter sonhado essa manhã, pá, gostava mesmo de hoje apanhar esta Yeah. onda. E eu acho que tu conseguires concretizar isso é o que traz como é que se diz? Pronto, é a forma que o surf e as ondas te retribuem, que te faz sentir bem e que faz sentir que vale a pena entrar mesmo nos dias que o mar está pior, ou mais desafiante, ou maior, ou mais perigoso. Isto porque há vários tipos de ondas diferentes. Eu, na Irlanda não foi de todo as maiores ondas que eu apanhei, mas foram as mais perigosas pela pouca profundidade e pelo desafio que era. Portanto, não é só serem grandes, não é? Vocês sabem. Yeah. Às vezes pode estar mais pequenininho, mas sim. se é em cima das pedras ou mais buraco, Yeah. não é difícil. Então, tu nesse dia que estavas à espera que ele não quisesse entrar,
chegaram lá e ele quis entrar. E ele quis entrar. E tu entraste também. E entramos. Cedeste à pressão. E só caí esse primeiro dia aquilo. Não estava a maré certa para surfar lá. Fartei-me de cair e de bater nas pedras. Foi o que devia ter corrido mal, meu. Não, mas por acaso não bati assim com muita força e as pedras lá são bastante lisinhas, não é? Ok. Isso é que às vezes tem mais buracos ou pedras mais afiadas. Mas por acaso ficou bem, sim. Boa. Ia bem. E depois voltámos lá passado 2 dias ou 3, estivemos a surfar no sítio e depois voltámos lá e aí sim já estavam 4 ou 5 pessoas e apanhava-se aí altas ondas. Eu já consegui fazer ondas boas no último dia. Acho que é curioso também esta parte de falarmos aqui também disto do medo. Chamou-nos a atenção tu nesse episódio falares abertamente do medo. Depois há também outro eu não sei, Daily Chase é o outro, Sim, é assim que se chama, isso é o que fazemos mais tipo diário. Eu vi um que foi agora depois das tempestades, que foram 4 dias de seguida, Sim. Carcavelos e Supertubos, tipo, sempre a bombar, e há um momento qualquer do vídeo em que tu dizes, tipo, olha, hoje não quero falar, vou só entrar, porque estou cheio de medo. Aqui foi em Carcavelos. Foi o maior dia que já se E tu dizes isso, tipo, olha, não vou falar nada hoje, vou só surfar porque estou cheio de medo. E eu acho que é engraçado para quem está de fora pensar, ok, tipo, ele também tem medo, isso também está presente. Claro. E Se calhar não, depende do nível de surf. claro que calhar noutras não das circunstâncias e noutros... Claro, sim, claro, Óbvio. claramente não. Cada um tem os seus limites e Claro. vão sendo pouco a pouco superados. Eu, se calhar, eu há 10 ou há 15 anos não entrava nesse dia que entrei aqui, tenho certeza. E como é que Portanto, é tudo progressivo. como é que tu encontras como é que tu defines esta linha entre saíres da tua zona de conforto e ao mesmo tempo saberes os teus limites? Eu acho que, por acaso, não é fácil definir isso. Eu acho que o surf é sempre bom arriscar e pensar menos e fazer mais. Claro que, ou seja, se chegas a uma praia e é tipo a cave na Ericeira e é uma onda em cima da pedra que se não fazes aquilo bem vais partir tudo. Aí é diferente, aí o risco é óbvio. Mas chegares, se calhar, a Carcavelos um dia maior, ou aos Supertubos um dia maior, um fundo de areia, que não estou a tirar o perigo, também há perigo, a onda é super rasa e bates no fundo. Mas não é a mesma coisa que uma cave. Eu acho que é sempre bom, se tu te sentes ali que o bichinho de querer experimentar é ir. E não pensar E muito. não pensar muito. Porque eu acho que no surf, pelo menos a mim, resulta melhor assim, sempre resultou. Porque se estiveres muito receosa e sempre de pé atrás, vais evoluir muito mais devagar. Eu acho que vale sempre mais a pena ir e tentar. E caís de cabeça porque a maioria das vezes é água. Claro, mal sempre correr mal, há acidentes, mas overall é um desporto que mete medo, mas não é assim tão perigoso. Sim, hoje por acaso houve uma onda que estava lá uns que eu estava a falar, que eu já surfei com várias vezes, porque são amigos da Sofia, de uma amiga nossa, e ele virou-se para mim no onda e que eu ia e depois não fui. Ele assim, pensaste? Porquê é que pensaste? É isso. Tipo, estavas no sítio certo, ias apanhar a onda, eu não fui porque estava a ir mesmo bem, estavas a ir mesmo bem, e pensaste e depois estragaste tudo. Pronto. E o melhor para cair até mesmo, se vais numa onda e suponhando que já entraste no mar e que decidiste entrar e estás lá e vem uma onda grande que se calhar não estás muito confortável. O melhor é mesmo arriscar com tudo, porque mesmo que caias, o melhor é caires. Ou seja, já disseram O meu treinador diz diz isso, é tipo, não hesites. Sim, hesitar é. Ele diz bem isso, tipo, olha, se é para ir, é para ir. Tipo, vai, mesmo que caias para a frente, é melhor cair para a frente do que não vais levar com puxar a prancha, depois cais depois mal. és toda sugada e aflada. E fazer a bolinha. Tipo, é ir e ir. Boa. Por acaso houve treinos que eu tive em que o Lucas me dizia, tipo, olha, hoje só vais cair. Tipo, o teu único objetivo para hoje é cair. Que é para normalizar isso de... Normalizar, porque chegou uma altura em que eu só apanhava ondas que eu tinha a certeza absoluta que ia dar certo. E que não havia a mínima probabilidade de... Eu acho que eu estou um bocado falhar. numa fase assim. E houve alturas em que ela tipo, olha, Estou sempre a só vais hesitar. sair da água quando tiveres nem que seja um mini white
out, mas que caias. Tipo, bora normalizar cair. Eu acho que é a única forma de evoluir no surf. Yeah. De evoluir e de apanhar ondas mais desafiantes e maiores é cair, porque nunca vais passar de um nível para o outro sem cair, vais sempre. Yeah. Sim, E às sim, vezes sim. cais e é tipo, ok. É água. Então, e agora, deixando este tema, depois vais para o Rio e foi o primeiro episódio, foi a primeira viagem em que chegas lá e apesar de teres visto e teres pesquisado, tipo, cai um bocado por terra porque não encontras o que estavas à espera. Sim. Como é que é lidar com isso? Como é que foi? Foi, ou seja, nós já estávamos mais ou menos preparados para isso, porque o Rio não é fácil apanhar tubos bons, claro, tem os seus dias e dá ondas muito boas, mas é muito inconsistente e é difícil de prever. E nós íamos para lá para casa de um grande amigo meu, que é o Samuel, e para casa não ficávamos em casa dele, porque não dava, mas ficámos ao lado e tivemos todos os dias com ele. E portanto, nós já sabíamos que íamos sempre ter alguma coisa para explorar. Ele tem uma história de vida muito interessante e é um surfista muito bom, tem imenso talento, surfa super bem. E portanto, nem que fosse, nós já sabíamos, se o surf não correr assim tão bem, temos lá o Samuca connosco, o Samuel, que é a alcunha dele é Samucas. Pronto, para também explorarmos a vida dele, explorar-te de uma forma Claro, nesse sentido, sim. mental, porque ele tinha jiu-jitsu e tinha todo o interesse em fazer essa viagem connosco e também falarmos um bocado sobre ele e sobre a vida dele. E portanto tínhamos sempre também esse lado humano. Yeah. Ele é mesmo dos meus melhores amigos, damos-nos super bem e portanto, mesmo que o surf não corresse tão bem, íamos sempre esse lado da história. Yeah, porque foi um bocado isso também que eu senti a ver este episódio, que é, ou seja, nem precisa, não precisa de ser sempre tudo sobre apanhar um tubo perfeito. E depois tiveram essa outra vertente de estar com o Samuca e também explorar um bocado o Rio de outra maneira. Sim. E isso foi muito engraçado. Foi especial de outra forma, não é? Sim, É isso, é um bocado. Já tinha estado no Rio antes? Já tinha Ok. estado lá em casa do Samuca. Ok. E por isso também por já ter estado lá e já ter conhecido a experiência, a vida dele, sabia que era sempre interessante também mostrar e tentar mostrar a quem me segue e nem fosse ver o episódio, que de facto há pessoas que vivem em condições que nós portugueses muitas vezes nem imaginamos e que mesmo assim lutam atrás dos sonhos e continuam a surfar e a seguir esses sonhos e que é possível ser feliz e fazer o que gostas, apesar de teres passar dificuldades financeiras e teres uma história de vida mais dura. Acho que isso é uma coisa que se vê muito lá. A malta é feliz. Tipo, Yeah. Sim. Completamente. E depois tem Chile e tem um sítio que não revelo, que pronto, está tudo bem. E depois, ou seja, já deu para perceber que isto é tudo planeado muito em cima da hora, mas ao mesmo tempo, quando voltas, deve ser um bocado voltar à rotina, reajustar. Como é que depois é todo esse processo de retornares? Depende, eu acho que como surfista estás sempre atrás de ondas boas e se quando tu voltas e estão ondas boas cá, Yeah, não há uma grande quebra no há uma fundo. grande quebra e tu continuas lá em cima e só pensas aí em época e ondas boas. Se voltas, especialmente fazes uma viagem durante o verão português, vais a um sítio de boas ondas, normalmente no hemisfério sul ou nos trópicos, e depois voltas para Portugal no verão com ondas pequeninas, dá aquele low tipo, opá, volta à realidade, vento norte, água fria e ondas pequenas. Mas pronto, depois as coisas voltam ao normal, voltas à tua rotina e é o que é. Ok, boa. Tem mais episódios aí pensados para sair? Não temos nada gravado, mas vamos ter potenciais viagens este verão. estás atento ao Suelo agora para algum lado? Sim, estamos atentos a Suez para a zona da África. Boa. Ok. Sim. Boa. Então, Mas por acaso eu tinha uma pergunta ainda sobre esta série do On The Chase. Vocês costumam ir com um script mais ou menos pensado? Não. Ou é. E... é ir e depois da viagem, vemos o que é que temos, que ondas é que temos, o que é que aconteceu e tentamos montar uma história com base no que aconteceu. Mas a linha é sempre essa de
ir atrás Ok. de Sim, Lisboa. têm sempre um sítio e depois vão Sim. à volta. Ok. Por exemplo, lá no episódio do Cabo Verde na Ilha do Sal, às tantas houve um cão que fez xixi na perna do meu amigo. O Bandara, o White Flag Productions, o cameraman, por acaso filmou a parte final mesmo do cão a acabar aí o xixi. E então nós depois utilizámos isso como tipo o turning point de estar a correr mal a viagem. O cão fez xixi na perna dele e foi tipo, ok, agora é sinal de sorte, é tipo como ir pisar cocó dá dinheiro, pronto. Foi tipo, ok, este é o turning point da viagem e a partir daí as ondas começaram a correr melhor. Só o que é que aconteceu na realidade? Esse xixi foi logo no primeiro dia. Então foi logo um Agora estamos presságio aqui a que ia ser saber. terrível. Nós depois não foi na Dial turning point, mas portanto, depois utilizas o que é que aconteceu e tentas Sim, montar uma história Constróis. com Sim, isto. fixe. E tu costumas isto é estar todo envolvido mérito. nesse processo? Sim, mas era isso que eu ia dizer, desculpa. É muito mais mérito do White Flag do videógrafo, do Ok. Maneira. Ele é super criativo, tem sempre essas ideias geniais e faz a triagem toda das imagens. Mas eu tento, obviamente, dar o meu input e, claro, que ideias minhas também entram, mas ele é o principal. Sim, no último episódio tem toda uma história que nos outros episódios não costumava haver, tipo toda Sim. uma história Mudámos um inicial. bocado Yeah. o conceito nesse Mas sentido. ficou giro. ficou Essa giro. história inicial Essa foi foi mais já eu. pensada antes de irem? Não, Ok. foi aí, estava. Nós sabíamos que aquilo era um secret e não se podia mesmo partilhar nada. E depois, quando voltámos, nós tivemos várias ideias. Umas mais de eu estava a conduzir num carro e depois começava-me a sentir mal e do nada saía do carro e estava na praia já e estava nesse sítio, mas pensávamos nessa ideia de ser raptado Yeah. e acabou por ficar engraçado. Eu gosto do cameraman com quem eu trabalho porque ele gosto imenso dele, para além de ser um grande amigo, alinha nestas ideias mais Yeah. fora da caixa, tipo passar um dia, uma tarde inteira a filmar aquela parte e de meter dentro de uma caixa e de ser Sim. injetado, eu tenho. E pronto, e por isso gosto imenso de trabalhar com ele. Yeah, isso é Ele, giro. para além de alinhar essas ideias todas, é uma pessoa que eu reconheço imenso a qualidade do trabalho dele epá, e apesar de ser bem mais velho do que eu, hum, tem imensa pica para ir atrás de. Ele é surfista também, já não surfa muito, muitas vezes, mas tem imensa vontade de ir atrás de ondas e de fazer viagens e pronto, e de conciliar isso tudo. Ele é pai, tem 2 filhos, mas mesmo assim é mais uma pessoa que, como nós, vive imenso o surf e portanto gosta de sair da zona de conforto. Neste caso, fica atrás da câmara, mas faz um trabalho impressionante. Sim, sim, sim. Pronto, para quem nos ouviu até agora a falar sobre isto tudo e não faz a mínima ideia do que é que estamos a falar, é uma série que está disponível no canal do YouTube do Luís, que se chama On the Chase, portanto, depois de ouvirem este episódio podem ir ver a série e ganhar um bocado de enquadramento sobre tudo aquilo que nós estivemos a falar aqui Sim, na eu última acho que hora. vale imensa pena. Vale, está muito giro. Obrigado. Pronto, Luís, nós em todos os episódios tentamos ter assim um bocado um fio condutor da conversa que nós queremos seguir e contigo pensámos em falar sobre isto, desta busca constante sobre as melhores ondas e estás sempre atento e um bocado conduzires a tua vida em função disto. E há bocado estávamos a falar de que quando eras miúdo tinhas de fazer sacrifícios e se calhar não ir beber copos com amigos porque tinhas outras prioridades e houve momentos em que faltaste. Já sentiste que houve alguma viagem destas que coincidiu com alguma coisa que tu querias mesmo estar, mas que esta busca falou mais alto e olhem, vou mesmo ter de ir? Por acaso tive sorte. Ok. Eu tenho um primo que é como se fosse meu irmão, porque pronto, crescemos, ele sempre viveu na casa ao lado dos meus pais, e portanto crescemos juntos, e ele casou, eu lembro-me, agora não tenho a certeza, mas casou mesmo ali no fim de julho, e eu estava no Chile e voltei, cheguei no dia da manhã do casamento dele, e ia perdendo o voo em Santiago do Chile. Pá, eu estava em pânico e isso ia ser terrível, porque ainda por cima tinha marcado tudo para chegar um dia antes
Isso foi o mais perto que já tive de ter aí um acidente Ok. já mais grave, como disse a ele, é meu primo, mas como se fosse meu irmão, e portanto isso era mesmo um desastre, mas felizmente correu bem, Ok. não faltei a nada. Então não foi esse o casamento que foste surfar Não, esse antes e depois foste, Foi há mais tempo, quando foste eras mais direto. miúdo. Esse foi do. Já sei qual é que estás a falar. Um vídeo que tu tens que Sim. sais Isto do foi da minha surf. prima o ano passado. Sim. O outro que eu faltei já foi há mais anos de outra prima, mas já foi para em 2016. Ok, ok. Boa. Boa, então esperemos que continue assim, que continues a não ter de faltar em nada. Pois, Ehm, acontece também. Sim, Faz também. parte. Yeah. Pronto, eu acho que aqui a nível de temas era um bocadinho isto, nós queríamos explorar contigo aquilo que está por trás destas viagens e enfim, tudo aquilo que nós falámos de estar constantemente atento ao swell, esta procura mesmo, como estava a dizer, no mapa e este ir atrás de sítios onde se calhar pouca gente vai e acho que é de certa forma inspirador também ver isso e Sim. ver essa vontade de pá, Eu- é para ir, Não bora. é sempre para os mesmos sítios. Yeah, Coisa yeah. que acaba por. Eu, no fundo, o que eu quero passar, acima de tudo, é essa parte de mostrar o amor que eu tenho pelo surf, que eu realmente gosto mesmo de fazer aquilo, e inspirar a malta a ir no vosso caso a dar o próximo passo para tentar dar um tu finalmente. Ainda Se calhar está um já bocado deram, longe. sei. Não, Está um não bocado quero- longe, mas está um para dar o bocado longe, primeiro mas pulo, pode ser que um dia. Yeah. Só para irem fazer uma viagem que sempre sonharam, porque isso é que depois nos Sim. traz essa sensação que eu acho que só o surf é que traz. Se calhar não é só o surf, mas pronto. Para E ti isso é que o eu quero, surf. isto para mim é o surf, Yeah. e é isso que eu quero inspirar as pessoas a sentirem o mesmo que eu sinto com o bar. Boa. E os próximos passos? Próximos passos. Continuar a fazer o On The Chase, acabar o curso, vou acabar agora, e eventualmente eu quero surfar com a maior longevidade possível até onde der profissionalmente. Quando um dia já não conseguir fazer dinheiro com o surf, as carreiras transformam-se e as performances com a idade também diminuem, a qualidade das performances, e portanto eu estou muito presente dentro da Polar Surfboards, que é uma empresa de pranchas de surf ali em Cascais, e eventualmente gostava também de isto se De calhar, entrar para esse mundo mais de shape. daqui a uns anos. De shape não, Ou mas mais na parte de da gestão, yeah. a gestão da empresa, até porque o curso que eu estou a tirar é de gestão. E pronto, também há várias coisas que eu me imagino a fazer. Essa neste momento é a coisa que eu mais me idealizo e penso mais vezes que vou fazer, articulando com o surf, ou se calhar só depois de parar de surfar profissionalmente. Ok. Boa. Então, eu acho que havia mais 1000 temas que nós gostávamos de explorar contigo. Depois, acho que vamos ter de marcar outro depois sobre outros temas. Nós estávamos muito indecisas quando marcámos esta conversa sobre qual destes é que nos focávamos. Sim, porque é isso. Havia muitos. Mesmo tipo na parte mais de surf enquanto profissão dava para afundar muito mais, mas depois não dava para. Sim. Portanto, depois marcamos uma parte 2. Nós podíamos começar a fazer tudo no mesmo e depois dividir. Yeah. Mas já estamos aqui a chegar ao fim, pelo menos para hoje. E no final nós temos sempre aqui também uma rúbrica final em que fazemos umas perguntas assim de resposta mais rápida. E portanto a ideia é responderes assim sem pensar muito e assim tipo, bora. Tens aí? Tenho. Boa. Esta vai ser fácil. Surfar para sempre de short, mid ou longboard? É short. Ok. Surfar para sempre sem wax ou sem fato? Incluindo cá. Portugal, inverno e verão. Sem fato, eu sei é que são isso. Ok. Escorregável. Ok. Uma onda inesquecível. Da mídia. Ok. Esta é se pudesses, mas eu acho que aqui vai ser se só pudesses. Sim. Se só pudesses dominar uma skill de surf, qual seria? Tu. Ok. E um conselho que queiras deixar?
Pá, tenho sempre medo de ser tipo cheesy. Pá, Gustavo- sigam os Não é vossos Gustavo sonhos. Santos. Eh, O que dizem os teus olhos? já. Não, eu acho que é aquilo que eu estava a dizer. Façam, quando sem pensar. Yeah. Então, a ver o mar ou quando estão a apanhar uma onda, não pensar, ir de cabeça. E se calhar não só no surf, na vida, às vezes. Pensar menos e fazer mais. Yeah. Boa. Acho que é um bom conselho. É. Luís, obrigada mais uma vez. Chegámos ao Obrigado, fim aqui obrigado desta eu. conversa. Foi muito bom ter-te aqui e poder ter a oportunidade de conversar contigo. Obrigada também por teres aceito o convite. Não sabemos quando é que isto vai sair, mas à data de hoje nós temos o quinto episódio saiu ontem, portanto somos um projeto muito pequenino. Yeah. E é bom ter alguém também como tu, com o nome que tu tens no surf em Portugal, a A alinhar, acreditar neste yeah. projeto E a alinhar nisto também. yeah, e a acreditar no potencial que isto pode vir a ter um dia. E obrigada por isso, por teres acreditado e por teres aceito. Obrigada. Pronto. Obrigado. Até ao próximo episódio. Deixem comentários, gostos, sigam. Subscrevam o canal. Yeah. Isto é YouTube. É, YouTube e YouTube. Spotify Yeah. também. Sim. E até ao próximo episódio. Obrigada. Yes. Obrigada. Agora Obrigada. podemos. Canal, não era? Yeah. Subscreva o canal do Luís. Obrigada.